Boa noite, família! Vocês estão bem? Vamos nos colocar de pé por mais alguns minutos. Aleluia! Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu quero te convidar a abrir comigo 2 Reis, capítulo 4. Livro de 2 Reis, capítulo 4, para você que nos acompanha de forma online, seja muito bem-vindo a esse culto. Nós estamos alegres por ter você conosco. 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. A verdade, irmãos, é que Deus vai liberando a palavra e aquele que tem fé e toma posse dela são aqueles que vivem milagres. De novo. A verdade, irmãos, é que Deus vai liberando a palavra e aqueles que têm fé se apropriam daquilo que Deus está liberando e são essas pessoas que vivem milagres. Amém. Sei que você não estava aí. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 diz assim: uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que farei em teu favor? Dize-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. E ele lhe disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois, entra com teus filhos e fecha a porta. Coloque o azeite em todas essas vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traz-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus e ele lhe disse: vai, vende o azeite e pague a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Amém. Será que você pode esvaziar as tuas mãos? Será que você pode fechar os teus olhos? Será que você pode ser grato a Deus? Será que nós temos fé suficiente para tudo aquilo que Deus quer fazer aqui essa noite? Será que algo pode sair dos teus lábios? Será que você pode dizer: aquieta-te, ó minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei? Será que você pode dizer: aquieta-te, ó minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei? Aquieta-te, ó minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Aquieta-te, ó minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Aquieta, minha alma. Aquieta-te, ó minha alma, espera em Deus, porque o meu Redentor vive. Ele vive, irmão. Ele reina. Aquele que morreu, ressuscitou, e Ele está vivo. Ele é poderoso. O teu Redentor está vivo.
O teu Redentor está vivo. Então fale a tua alma: aquieta-te, ó minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Aquieta-te, meus sentimentos, aquieta-te a minha mente, pois eu ainda o louvarei. Gente, tudo que Deus precisa para fazer é encontrar um pouco de fé aqui. Será que Deus pode encontrar uma fé aqui essa noite? Apague essas luzes, por favor, meu irmão. Aquieta-te, ó minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas eu sei de uma coisa: aquele que vive está aqui. E eu tenho uma convicção no meu espírito: você não vai sair do mesmo jeito que você chegou. Você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Talvez você diga: eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Não importa, você está aqui porque Deus é intencional e Ele tem um propósito. E você vai sair daqui tocando a Deus e sendo tocado por Deus. Eu creio, Jesus. Eu creio. Eu creio, independente do que a minha mente diga, independente do que os meus sentimentos estão dizendo, eu digo à minha alma, aos meus sentimentos: aquieta-te, aquieta-te, pois eu creio. Todos aqueles que podem orar, orem, orem, irmãos, orem. Talvez você já perdeu as tuas forças essa noite. Você vai orar com as forças que ainda te restam. Mas ore. O meu Redentor vive. 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 Senhor, eu estou aqui essa noite. E não há como eu me esconder do Senhor. Não há como eu esconder o meu coração do Senhor. O Senhor sabe o que eu preciso. Fala comigo, Senhor. Ministra o meu espírito nessa noite. Ultrapassa as barreiras do meu ser essa noite. Mas fala comigo. Eu abrirei os meus ouvidos, mas eu escancarei o meu coração. Mas fala comigo. Fala comigo. Eu sei que o Senhor tem uma palavra. Eu sei que o Senhor tem algo a ministrar no meu interior. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Abra os meus ouvidos, eu quero te ouvir. Irmãos, essa é a nossa oração. Senhor, abra os meus ouvidos, eu quero te ouvir. Senhor, abre o meu ouvido, eu quero te ouvir. Senhor, abre os meus ouvidos, eu quero te ouvir. Abra o meu entendimento, eu quero entender o que o Senhor está falando. Senhor, abre o meu entendimento, eu quero entender. Eu quero compreender a tua palavra. Se você crê, querida, erga tuas mãos aos céus e adore a Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus com as tuas mãos levantadas, com o teu coração quebrantado.
Adore a Jesus. Adore a Jesus. Adore a Ele. Adore a Ele. Reconheça quem Ele é. Adore a Ele. Aleluia. 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 Nós cremos na palavra de Deus. Aleluia. Santo é o Senhor e muito digno de ser louvado. Aleluia. Aquieta-te, ó minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Será que você pode declarar isso? Diga: aquieta-te, ó minha alma. Aquieta-te, ó minha alma. Aquieta-te, pensamento. Aquieta-te, emoções. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Amém. 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 Aleluia. Pode tomar o teu assento, por favor. Aleluia. Amém. Irmãos, nós lemos um texto muito conhecido, por sinal, que é o texto que conta o milagre da multiplicação do azeite da viúva. A Bíblia diz que enquanto Eliseu era aquele que havia sido treinado por Elias. Eliseu era aquele profeta que, quando Elias, antes de subir aos céus, perguntou para ele: o que você quer de mim? E ele disse: eu quero a porção dobrada daquilo que você carrega. E a Bíblia diz que então esse Eliseu, ele recebeu a porção dobrada do profeta Elias. E esse homem então agora está exercendo o ministério profético naqueles dias em Israel. E de repente uma mulher, uma viúva de um dos profetas que o próprio Elias, ou o próprio Eliseu havia treinado, eu não sei, mas ele era um profeta. O marido daquela mulher também tinha sido um profeta, e ele havia morrido. E agora ela viúva com 2 filhos, ela diz para o profeta Eliseu: profeta, meu marido morreu, os credores estão batendo em minha porta, e eles estão cogitando levar os meus 2 filhos, porque eu não tenho com o que pagar, eu não tenho recurso nenhum para pagar a dívida que nós temos. E o profeta Eliseu pergunta para ela: o que você tem em tua casa? E ela diz: a tua serva, ela não tem nada, a não ser uma vasilha com um pouco de azeite. E aí o profeta Eliseu diz para ela: faz o seguinte, corra com os teus filhos em toda a tua vizinhança, busque vasilhas vazias emprestadas, entre na tua casa, feche a porta, e vocês, teus filhos, comecem a despejar da vasilha que vocês têm com um pouco de azeite, azeite nas vasilhas que estão vazias. E a Bíblia diz que aquela mulher obedeceu, e então ela começou a encher vasilha por vasilha, e acabava de encher uma vasilha, então o filho trazia uma outra vasilha e enchia outra vasilha, até que chegou uma hora que ela disse: traga mais uma. E o filho falou: acabou, não tem mais vasilha. Todas as vasilhas que a gente conseguiu pegar emprestadas foram todas cheias do azeite. E a Bíblia diz que nessa hora o azeite cessou, parou. E aí ela corre até aquele homem de Deus, eu creio que abismada com aquele milagre, porque antes ela tinha uma vasilha pequena de azeite, e agora ela tem muitas vasilhas cheias de azeite. E aí o profeta Eliseu diz para ela o seguinte: vai, vende esse azeite, e o dinheiro com que você conseguir, você vai pagar as suas dívidas, e o que sobrar, você vai sobreviver com os teus filhos. Eu quero falar nessa noite sobre o milagre da multiplicação. É uma palavra que ela vem pulsando no meu espírito já há alguns meses, mas eu entendo que dentro daquilo que nós estamos falando no decorrer desses domingos, seja exatamente o momento exato
de compartilhar esse entendimento com vocês. A gente só, antes de mergulhar nas verdades que nós podemos encontrar nesse episódio bíblico, eu quero apenas lembrá-los que o nome Eliseu significa o Deus que salva. Tudo bem? O nome Eliseu significa o Deus que salva. Amém? Então vamos lá. O que significa o nome Eliseu? Agora para a galera de casa ouvir. O que significa o nome Eliseu? Vire para o vizinho que está ao seu lado e diga para ele. Decorou? O Deus que salva. Amém. O Eliseu, esse profeta, ele carregava uma unção do espírito de Elias. Ou seja, uma unção de Deus, que é uma porção dobrada. Agora, a porção dobrada, muita gente acredita que seja uma capacidade, porque unção é uma capacidade que Deus dá. É uma habilidade de Deus dentro de uma pessoa. E muita gente acredita que quando nós falamos de uma porção dobrada, significa que o Eliseu recebeu uma habilidade maior ou dobrada daquilo que o Elias podia fazer. Mas a verdade é que não é isso. A Bíblia fala da porção dobrada. A porção dobrada era parte da lei, dos mandamentos que Deus havia dado para o povo. Quem tinha direito a receber uma porção dobrada? Todo filho primogênito. O que é o filho primogênito? É o filho mais velho. Na cultura judaica, claro, é o homem, né? Então, se você teve uma filha mulher primeiro, depois você teve um homem e outro homem, o primeiro homem que você teve que é o filho mais velho, na cultura judaica, tudo bem? Por que eu estou explicando isso? Porque o nome de Jesus é transliterado do hebraico. E no hebraico, Jesus, sabe como é o nome dele? É Yeshua. Yeshua, transliterado do hebraico, não é do original, para o nosso português, dá Jesus. Mas sabe qual que é o significado do nome Yeshua ou Jesus? O Deus Salvador. Ou o Deus que salva. Agora, eu ainda preciso te ajudar a lembrar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Então existe alguém que carrega uma porção dobrada do Espírito. E esse alguém é Jesus. Quem é Jesus? O Deus que... O Eliseu carregava uma porção também dobrada, porque ele havia se tornado um filho espiritual primogênito do Elias. Você está aí, irmão? O que eu estou querendo te dizer nessa noite é que se o Eliseu significa o Deus que salva, Jesus, o nome dele significa o Deus que salva. Se o Eliseu carregava a porção dobrada, porque havia realmente se tornado e agido como filho primogênito do Elias, Jesus, o Deus que salva, é o primogênito do Pai, porque ele aprendeu a obedecer ao Pai em tudo, e ele carrega a porção dobrada do Espírito Santo de Deus também. Você está aí? Amém, amém. Então, dentro desse contexto de entendimento, a gente consegue, queridos, encontrar verdades contidas nesse texto, nessa noite. E eu quero começar com a primeira verdade. E a primeira verdade que eu quero trazer à luz essa noite é que Deus pode fazer independente da situação. Quando a gente olha para essa mulher, a gente vê a história dela, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a necessidade que ela estava vivendo. Sim ou não? Sim. E eu já preguei esse texto não sei quantas vezes, e já li, já estudei sobre essa história por diversas vezes. E eu também, batendo o olho, eu olhava exatamente a questão financeira dessa mulher. Que a dificuldade dela era financeira. E por isso Deus teve que fazer um milagre de multiplicar o azeite. Muito bem. Mas essa semana,
meus olhos se abriram para uma outra realidade. Irmãos, essa mulher não estava numa dificuldade financeira apenas. Essa mulher, ela estava sendo assolada em toda a sua integridade, em todo o seu ser. Porque o ser humano, ele não é corpo apenas, mas ele é corpo, ele tem uma alma e ele tem um espírito. Então quando eu olho para essa mulher, essa semana os meus olhos começaram a enxergá-la com outro parâmetro de entendimento. E quando eu digo para você, a primeira verdade que eu encontro é que Deus pode fazer, é sobre isso que eu estou falando. Porque a grande verdade é que, sim, no físico dessa mulher, ela tinha uma dificuldade. E a dificuldade dela é que ela estava com problemas financeiros. Mas a gente não pode se esquecer que essa mulher tinha uma dificuldade na sua alma também. Qual que era a dificuldade na alma dela? Quando a gente fala de alma, a grosso entendimento, para que a gente não vai ter tempo de destrinchar, alma, no grosso modo, significa as emoções. Tudo bem? É além disso, mas vamos ficar só com as emoções hoje. A gente não pode esquecer que essa mulher havia perdido seu marido. Ela era uma viúva. E embora a Bíblia não diga quanto tempo o marido havia morrido, eu não acredito que ele havia morrido há muito tempo. Eu não acredito. Por que não? Porque se você tem uma conta para pagar, você não consegue pagá-la. Se fosse você a viúva, Deus me livre, está amarrado, em nome de Jesus, amém? Mas se fosse você a viúva, se tivesse uma conta para pagar, ia passar um mês que o teu marido havia falecido e você não conseguiu pagar a conta. 2 meses que ele havia falecido, você não conseguiu pagar a conta. Com 3 meses, o que ia acontecer? Quem ia começar a ligar para você? Aliás, desde o primeiro mês, quem ia começar a ligar para você? É o cartão Nubank. A internet da casa ia ser o quê? E a luz? E a água? Sim ou não, irmãos? Então se o credor estava indo na porta dela, é porque, no meu ponto de vista, é porque, e não havia levado os meninos como forma de pagamento, é porque, no meu entendimento, fazia pouco tempo que ele havia o quê? Morrido. Então essa mulher tinha um problema financeiro apenas? Essa mulher tinha um problema na sua emoção também. A sua alma estava abatida. A sua alma estava aflita. Aquela mulher possivelmente estava vivendo ainda os dias de luto. Mas ela também tinha uma questão espiritual. Porque embora a fé dela talvez estivesse no fundo do tacho, ela ainda teve uma fé para ir buscar uma palavra da boca de um homem de Deus. Aí a gente olha para essa mulher, a gente olha para esse milagre, e se a gente não tem esse olhar de que o corpo, o físico estava com problema financeiro, a alma estava no luto e o espírito também estava com uma fé bem reduzida, a gente vai olhar e vai falar: uau, Deus fez uma multiplicação do azeite, e pegou o azeite, e ela vendeu, e ela resolveu o problema financeiro dele. E a gente vai pregar apenas sobre questões financeiras. Então a gente precisa compreender que quando Deus ele vai agir na nossa vida e operar um milagre, Ele nunca tem o objetivo de alcançar a gente numa única parte. Até porque, irmãos, a gente tem a mania de desintegrar aquilo que não tem como desintegrar. Meu irmão, você é um espírito, você tem uma alma que habita num corpo. Você é corpo, alma e espírito. Não adianta estar tudo bem no teu espírito e não estar tudo bem na tua alma. Não adianta estar tudo bem no teu espírito e na tua alma e não estar tudo bem no teu físico. Não, pelo amor de Deus, não fique tentando dividir. Quando Deus quer fazer, quando Deus faz, independente da área direta que Ele vai operar, Ele tem o objetivo de te abençoar e de te alcançar no corpo, na alma e no espírito. Porque senão parece que Deus só faz milagre físico, mas na verdade Deus também faz milagre
na alma e Deus também faz milagre no espírito. Então aquela mulher, não é literalmente, a fé dela poderia até estar abalada, mas a fé dela não havia morrido. E quantas vezes nós estamos na mesma condição que essa mulher? Irmãos, guarde a tua fé. Nos dias maus, guarde a tua fé. Você pode declarar a palavra de Deus. O salmista diz, o que nós declaramos aqui, é exatamente o que o salmista diz: aquieta-te, ó minha alma. O que ele está dizendo? Alma, fique quieta. Você vai esperar em Deus, porque ainda eu louvarei. Não, mas eu estou no meu pensamento, nas minhas emoções, Deus está distante. Meu irmão, não importa o que a tua alma, o teu pensamento, as tuas emoções estão dizendo. Eu creio naquilo que está na Bíblia, e você? E a Bíblia diz que Deus está perto de todos aqueles que têm o coração contrito e quebrantado. Então não importa o que eu estou sentindo. Breninho pregando na semana passada, ele falou disso, ele falou, eu era assim. E na verdade, gente, a gente na imaturidade espiritual, a gente carrega isso. Parece que a gente só consegue entender Deus quando a gente tem um arrepio. A gente só entende Deus quando a gente cai no chão, quando a gente cai em lágrimas. Mas irmãos, entenda. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus vem habitar, morar, fazer morada dentro de todos aqueles que receberem a Jesus como Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos no nome dEle, ali o próprio Jesus falou, eu vou estar. Não, mas a gente não viu nada aqui no culto, né? A gente não viu ninguém caindo no chão, a gente não viu uma perna crescer, a gente não viu alguém que estava com um tumor ser curado, a gente não sentiu arrepio, a gente não chorou. Irmãos, entenda bem uma coisa, não é porque você não está sentindo que Deus não está. Não é porque você não está vendo nada aos olhos físicos que Deus não está. Eu tenho certeza de uma coisa, eu estou aqui por causa de Jesus e você. Então, quem está aqui? Quem está aqui? Aonde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, Ele falou, ali eu também vou. Então eu tenho uma boa notícia para você essa noite. Não importa o que a tua mente, o teu coração está dizendo, Jesus está aqui agora. Podemos dizer para Ele, tu és bem-vindo aqui, aplaudindo a Ele? Eu não estou vendo Ele, mas Ele está aqui. Eu não estou vendo nada, mas Ele está aqui. Aleluia! Aleluia! Então Deus faz um milagre, irmãos, mas Ele nunca alcança apenas uma parte do teu ser. Ele vai sempre alcançar as 3 partes. Então Ele alcança o corpo, alcança a alma e Ele alcança o seu espírito. Porque o Senhor é bom. Ele é bom. Então o primeiro milagre, não é a primeira verdade sobre esse milagre de multiplicação que eu vejo nessa história, é que Deus pode fazer. Independente de onde seja. Se for um problema físico, Deus pode fazer um milagre. Acabamos de ouvir a nossa irmã compartilhar um testemunho. Estava aqui domingo passado, nós liberamos uma palavra dizendo, agindo Deus, quem impedirá? Ela disse, é para mim. E aí ela volta hoje e conta um milagre financeiro. Que é um milagre o quê? Físico. Mas talvez você entrou aqui abatido, abalado, talvez você entrou aqui em luto como aquela mulher estava. Existe um milagre que Deus pode fazer e vai atingir a tua alma também. Mas talvez você entrou aqui dizendo, a minha fé é tão fraca. Talvez você entrou aqui dizendo, eu já não consigo crer. O meu espiritual está muito abatido, está muito abalado. Ou talvez você entrou aqui e foi convidado por alguém dizendo, eu nem sabia que eu tinha um espírito. Pois você tem. Você tem um corpo, uma alma e um espírito. E para que serve o teu espírito? O teu espírito é um lugar onde o Espírito de Deus pode vir e morar. E quando ele entra dentro de você,
Então Ele começa a transformar a tua vida e a tua história. Então, independente de qual seja o milagre direto que você precisa, e creia, o Senhor é poderoso para fazer. Então, se você entrou aqui abatido, eu libero sobre você a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor, ela é a tua força. Se você entrou aqui enfermo, eu declaro, seja curado, porque o Deus de Israel pode te curar. Se você entrou aqui abatido espiritualmente, eu te digo, receba renovo de Deus no teu espírito e uma fé ativada para viver o que Deus tem para você. Porque Deus é um Deus que trabalha no ser humano por completo. Ele está interessado no teu corpo, Ele está interessado na tua alma, e Ele também está interessado no teu espírito. Eu olho para essa mulher, cara, e eu vejo isso. Uma mulher que, embora talvez estivesse abalada na tua fé, porque o marido havia morrido, as coisas estavam indo de mal a pior, mas ela conseguiu encontrar um pouquinho de fé ao ponto de ir atrás de alguém que podia dar uma resposta da parte de Deus para ela. Eu vejo uma mulher no luto, abatida possivelmente. Irmãos, perder um marido, na nossa cultura, eu digo marido que é marido de verdade, amém? Ixi. Acho que eu vou ministrar mais sobre isso. Eu estou falando marido de verdade. Não é esses calça frouxa, não. Irmão, vocês foram no shopping esses dias? Aonde a gente vai parar? Os homens tudo de rosa. Nada contra rosa, meu irmão. Eu gosto de rosa também. Mas tudo com a boneca estampada na camiseta. Que doideira é essa que a gente está vivendo? Não, fazendo fila para tirar foto na caixa da boneca. Porque tem uma caixa. Vocês já viram, gente? Olha, eu falei que essa boneca não é possível, não é de Deus mesmo não, deve ser do Satanás. Porque a gente, para fazer o que está fazendo, aí tem uma caixa enorme, tipo a caixa da boneca, aí pode entrar dentro e tira foto. Irmãos, de verdade, eu vi os marmanjos entrando lá para tirar foto, e o pior, não me escandalizou tanto ele tirar foto, me escandalizou ele dar o celular na mão da mulher dele e falar, tira a minha foto. E ela tirou. O que está acontecendo com esses homens? Então, a gente está falando de homem, amém, irmãos? Macho, amém, irmãos? Então, uma mulher que perde um marido, que é marido de verdade, como que ela fica? Desolada. Agora, você imagina numa cultura como a dessa mulher, há anos e anos e anos atrás, a cultura dela, a cultura judaica, queridos, é uma cultura muito diferente dos ocidentais. É uma cultura onde o homem, ele precisa ser homem. E se ele quer casar, ele vai realmente cuidar da esposa. Ele vai ser o protetor, ele vai ser o provedor. Mas naqueles dias eu imagino que era muito além. Então você imagina, essa mulher não tinha um meio de sobrevivência, porque o seu marido havia morrido. Então você imagina como ela estava? Você tem dimensão da situação no físico, na alma e no espírito dela. Mas a boa notícia é que quando Deus entra em ação para agir, Ele alcança o corpo, Ele alcança a alma, Ele alcança o espírito, porque Ele é Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Então essa é a primeira verdade. Mas a segunda verdade que eu encontro nessa história é que todo recurso está dentro do propósito de Deus. Eu já falei isso aqui. Mas eu acho incrível, porque no versículo 1, essa mulher ela vai para o profeta Eliseu e diz assim, olha, o teu servo, que era o meu marido, ele morreu. E tu sabes que ele tinha temor de Deus. Mas no versículo 2, o Eliseu diz para ela, o que você tem em casa? E ela diz, a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então a gente olha para essa mulher e a gente percebe, irmãos, que o que é que Deus fala? Qual é o propósito de Deus? Irmãos, a gente fala muito de propósito de Deus, mas a grande verdade é que o propósito de Deus está alinhado à palavra de Deus. Amém?
Então quando você pega a palavra de Deus e você vai perceber, estudar, você vai perceber que o próprio Deus diz que Ele se torna o juiz das viúvas. Então o propósito de Deus para aquela mulher é que Ele mesmo cuidaria dela. É que Ele mesmo julgaria as causas dela. O propósito de Deus é que o Senhor tinha prazer em fazer alguma coisa pela vida dela. E aí é interessante porque o profeta fala para ela: o que você tem em casa? Ela falou: não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. E aí dentro disso, irmãos, a gente precisa entender uma coisa, que para aquela mulher uma vasilha de azeite não era nada diante da dívida que ela tinha. O tanto de azeite que ela possuía em casa era nada, considerado a dívida que ela tinha que pagar. Fato. Mas mal ela sabia que aquele pouco recurso era o suficiente para Deus multiplicar e cumprir o propósito dele na vida dela. O propósito de Deus na vida dela é que ela, os seus filhos, vivessem de forma provida e vivessem de forma digna. Vocês estão aí? Qual é o propósito de Deus para a tua vida, meu irmão? Qual é o propósito de Deus para a tua família? Qual é o propósito de Deus para essa igreja? Se a gente for procurar na palavra de Deus, a gente vai encontrar. O propósito de Deus está na palavra de Deus. O próprio Deus tem instruções claras a respeito do que Ele tem para a nossa vida. O próprio Deus tem. E para aquela mulher não era diferente. O propósito de Deus para a vida dela era: eu vou te sustentar porque eu sou o juiz, o seu juiz. Eu sou aquele que cuida de você e cuida da tua casa. Porque o teu marido me servia. O teu marido tinha uma aliança comigo. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: quando você tem uma aliança com Deus, ainda que você decida ser infiel, todavia, Deus continuará sendo fiel. Porque Deus não vai se tornar algo por conta de você. Deus, Ele é quem Ele é. Independente daquilo que você quiser fazer, independente se você for fiel ou infiel, mas Deus não mudará por causa de mim e nem por causa de você. Deus, Ele é imutável. Ele é imutável. Deus não muda. Ah, vamos fazer jejum para Deus ficar mais bonzinho e abrir uma porta para nós. Irmão, pode parar por aí. Jejum não é para Deus ficar mais bonzinho. Porque você não precisa jejuar para Deus ficar bom. Porque Deus é bom. Você pode não prestar, mas Deus é bom. Você pode ser infiel, mas Deus continuará sendo fiel. Deus não muda. Deus não muda de humor, irmãos. Oh, Deus, transforma a gente, amém, irmãos? Porque tem uns irmãos, tem hora que nós somos terríveis, irmãos. A gente muda de humor muito fácil, mas Deus não muda. A gente muda de ideia muito fácil, mas Deus não muda. Então, a palavra de Deus, ela é verdade, e Deus é fiel. Então, o pouco para aquela mulher, era muito para Deus. E muitas vezes, o único pouco que nós precisamos ter, sabe o que é? É um pouco de fé. É tudo que nós precisamos ter. Eu sei que às vezes a gente vai perdendo e perdendo e perdendo a fé, mas se você tiver um pouco de fé, Deus é poderoso para cumprir o propósito dele na tua vida. E quando a gente fala que todo recurso está dentro do propósito, o propósito de Deus era que aquela mulher vivesse dignamente, sim ou não? Porque Ele é o juiz das viúvas. Agora, o recurso para que Deus cumprisse esse propósito estava na onde? Na casa da vizinha? Estava dentro da casa da própria mulher. O que você tem em casa? Eu só tenho em casa um pouco de azeite. Então entenda bem, Deus tem um propósito para a tua família. Você crê nisso? Eu creio. Mas cadê o recurso para que Deus cumpra esse propósito na minha família? O recurso está dentro da tua família. Como, pastor? Fácil. Por exemplo, se o marido está lá, vivo, e ele entende que Deus tem um propósito para a família dele, ele se levanta como alguém que vai ser um líder, alguém que governa a sua casa, que governa a sua família, um sacerdote de Deus dentro de casa.
a esposa entende que Deus tem um propósito para a família dela, o que ela faz? Ela começa a entrar na mesma missão que o marido tem, porque a palavra submissão não quer dizer que a mulher tem que ser rebaixada ao marido, mas quer dizer que a mulher entende a missão que Deus tem, entende o que o marido tem que fazer, e ela se une ao seu marido para ajudá-lo a cumprir a missão. Ela entende que a autoridade daquela casa é ele. Ela entende. Os filhos vão entender. Irmãos, se a mulher entender, se o marido entender, os filhos entendem. É simples. Não é colocar goela abaixo, não. Mas é simplesmente entender e praticar. Marido, você precisa se levantar como o sacerdote da tua casa. Quem é o sacerdote? O sacerdote era o líder. O sacerdote tinha responsabilidade. O sacerdote era aquele que guiava o povo. O sacerdote, o marido, precisa guiar a sua família. Meu filho, se a tua casa está indo por água abaixo, é porque você não tem assumido o teu lugar. Assuma o teu lugar. Levanta. Não é para ser o Hitler dentro da tua casa. Eu não estou falando sobre isso. Não, estou falando sobre você liderar a tua casa e a tua família. Sobre você dizer, realmente, o Senhor me constituiu como um chefe da minha família, como líder da minha casa, como sacerdote da minha casa. Eu vou suprir a minha família espiritualmente, emocionalmente, mas também financeiramente. Não, mas se o marido não tem como suprir a família, tem problema a mulher trabalhar? De forma nenhuma. Mas desde que ele entenda que a responsabilidade do suprir a casa está sobre os ombros dele. Então a mulher que entende a missão do marido vai cooperar com a missão para o marido. Mulher, saia do volante. Eu sei que as mulheres nessa era, irmãos, a verdade da palavra de Deus vai começar a doer os ouvidos nos últimos dias. E não é exatamente esses dias. Como nunca antes. É um tal das mulheres são empoderadas. Irmã, empoderada. Vocês são chamadas por Deus. Vocês foram criadas por Deus. Deus tem um plano e um propósito na vida de vocês. Mas minha irmã, se entrar um ladrão na tua casa e você tiver que lutar com o ladrão para guardar a tua família e teu marido ficar deitado com medo, lamente informar, minha filha, você casou com o homem errado. Irmãos, eu sei que em todos os lugares se prega. Tem a pregação da mentira em todo canto. Você liga a televisão, é na televisão. Você vai na internet, é na internet. Não, as mulheres são empoderadas. E é exatamente por isso que a gente nunca viu em um século tantas mulheres com ansiedade, com depressão, sem saber quem são, perdidas. Sabe por quê? Porque quando você está fora daquilo que Deus te projetou para ser, você vai se sentir perdido. Porque você está fora do propósito. Nada a ver o que esse pastor está falando. Bom, não é eu quem estou falando, é a Bíblia. Não, eu creio na Bíblia, então você tem que crer no que a Bíblia diz, cara. Porque ou você crê de Gênesis a Apocalipse, ou então, desculpa, você não crê na Bíblia. Ai, você está falando para os homens ser os machões? Não, eu estou falando para os homens parar de ser bunda mole, é isso que eu estou falando. Eu estou falando para eles se levantarem e tomar o lugar deles. Eu estou falando para eles dizerem, olha esposa, eu estou aqui e eu quero que você caminhe comigo. Até porque você não vai ficar atrás de mim, você vai ficar do meu lado. Porque quando Deus criou a Eva, Deus não criou da coluna do Adão, Deus criou da costela do Adão. E a costela fala da mulher andar do lado e não dela andar atrás. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não, mas os filmes dizem que a mulher, ela que tem que fazer tudo. Mentira! Porque a verdade está contida naquilo que a Bíblia diz. Irmãos, e desculpa, eu não vou abrir mão de pregar a Bíblia, porque eu te ofendo falando o que está escrito nela. Eu não vou deixar de pregar o que está na Bíblia. Entenda, eu não sei porque nós estamos indo para esse rumo, mas eu sei que Deus tem um propósito. E todo recurso está dentro do propósito.
Não, mas eu quero que meus filhos temam a Deus. Eu quero que meus filhos cresçam temendo ao Senhor. Eu quero que eles realmente namorem, casem de forma correta, de acordo com a palavra de Deus. Qual é o segredo? O segredo é: use o recurso que está dentro do propósito. O recurso é homem, marido, se levante para ser o que Deus chamou para ser. Esposa, se levante para ser o que Deus chamou para ser. Filhos, se levantem para ser o que Deus te chamou para ser. Nem mais, nem menos. Não, eu amo a minha esposa, tá? Se tiver que morrer por ela, você morre? Eu não. Irmãos, cuidado para a gente não viver uma vida de acordo com os padrões que este mundo está oferecendo. Não pense você que você vai ter um lar bem sucedido, abençoado por Deus, se você está vivendo fora do propósito que Deus tem para a tua casa e para a tua família. Se voltem para Deus, irmãos. Vamos nos voltar para Deus, para que Deus continue guardando a nossa casa, os nossos filhos e a nossa família. Queremos viver o que Deus tem para nós? O recurso está dentro do propósito. Agora é interessante porque embora o recurso estava dentro da casa da própria viúva e ela não sabia, ela não tinha dimensão que aquilo era o suficiente para Deus cumprir o propósito. A gente precisa compreender que primeiro a gente tem que compreender o propósito e depois a gente vai enxergar o recurso. Por que você não pode ver o recurso antes de cumprir o propósito, antes de compreender o propósito? Porque se você vê o recurso antes de compreender o propósito, você vai fazer de forma errada. Se o cara, ele lê a Bíblia, ele diz: olha, maridos, governem as vossas casas, mas ele não entende o propósito pelo qual Deus estabeleceu isso, ele vai pegar esse recurso e ele vai se tornar um ditador dentro da família. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Nessa hora não tem nem aleluia e glória a Deus, porque dói ouvir uma verdade, né, irmãos? Mas vamos lá, tem que ouvir. Se o cara não entende o propósito que Deus tem com a família, e por que ele tem que usar o recurso que Deus deu para ele como homem de governar a família dele, ele não entendeu o propósito. Então ele vai pegar o recurso, que é liderar, e ele vai fazer o quê? Ele vai ser um ditador dentro de casa, porque ele não entendeu o propósito. O propósito de você liderar a tua casa não é para você ser o manda-chuva, o ditador. Não. O propósito de Deus é para que você, até o seu último dia de vida, você possa ver você e a tua família servindo ao Senhor, com a bênção de Deus e caminhando com aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Esposas, se submetam aos vossos maridos como ao Senhor, Efésios capítulo 5. Filhos, honrem e obedeçam aos vossos pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue na terra os vossos dias. Irmãos, eu espero que nem tão cedo você vá a um cemitério, mas uma hora a gente vai ter que ir, sim ou não? Tem alguém que gosta de ir no cemitério? Amém, né, irmão? Mas no dia que você for, lembra do que eu estou te falando. Vai passando nas lápides. Se você não é bom de matemática, vai com a calculadora do celular, porque toda lápide tem o nome do defunto, tem a data de nascimento e a data da morte, sim ou não? Ok. Pega as lápides mais novas, as mais atuais. Você vai perceber que a quantidade de jovens que estão morrendo é surpreendente. Por quê? Porque Deus não mudou. Existe um princípio e uma promessa aos filhos, que se nós honrarmos em obediência aos nossos pais, então os nossos dias na terra serão o quê? Prolongados. Então se a gente vai no cemitério e vê em tanta lápide tantos jovens enterrados ali, qual é o único motivo possivelmente pelo qual está acontecendo? Porque está faltando honra e está faltando obediência. Olha o silêncio.
A gente precisa falar disso? Precisa falar. Irmãos, a gente não obedece só naquilo que convém. A gente obedece em tudo. Em tudo. E detalhe, enquanto você não casa, não constitui a tua família, você deve honra e obediência aos seus pais. Depois que você casa e constitui sua família, você deve honra, não obediência mais, certo? Mas enquanto você está na casa dos seus pais, você deve honra e obediência. Isso é um princípio que Deus estabeleceu, não fui eu. Agora, se você não entender que o propósito pelo qual você precisa honrar e obedecer é para que se prolongue na terra os teus dias, então, meu irmão, você não vai usar o recurso de forma correta. Agora, o recurso que Deus tem colocado em nossa mão só pode ser utilizado quando você entende o propósito. Diga, o recurso que Deus tem me dado. De novo, o recurso que Deus tem me dado só pode ser utilizado quando eu compreendo o propósito. Pensa, se essa mulher não tivesse procurado o profeta, se ela tivesse sentido, entendido, pegado ali vasilhas emprestadas e começasse a distribuir e ver que estava enchendo sem uma orientação, sem uma compreensão do propósito, o que ela faria? Ela desperdiçaria com toda certeza o recurso. Meu irmão, Deus tem te dado recursos financeiros. Compreenda o propósito pelo qual Deus tem te dado. Deus não tem te dado, irmão. Se Deus não tem te dado recurso financeiro, compreenda o propósito de Deus para Ele não te dar. Porque para uns Deus vai dar dinheiro mesmo. Para outros Deus vai fazer empresários, milionários, bilionários. E aí qual que é o propósito de você ter dinheiro? Me fala. É para você ter? Não. Todas as vezes que Deus coloca recursos em nossas mãos, a gente tem uma responsabilidade ainda maior. Irmãos, a gente não se perde de Deus quando a gente não tem recursos, sabia? A probabilidade de você se perder de Deus é quando você tem muito dinheiro. Não é quando você não tem. Porque quando você não tem, você se junta com a galera, você reparte. O pouquinho que você tem, você ajuda, você aprende a repartir. Mas quando você tem, aí você começa a já olhar todo mundo como oportunista. O que é que Deus tem colocado nas tuas mãos, irmão? Qual é o recurso que Deus tem te dado? Eu estou falando de finanças, mas isso é geral. Qual é o recurso que Deus tem te dado? E aí a pergunta que não quer se calar é: o que você tem feito com esse recurso? Claro que se Deus te der um recurso financeiro, você pode e deve usufruir desse recurso. Você pode e deve dar uma vida mais confortável para a tua família, para os teus filhos. Mas também não vai estragar o filho, amém, irmão? Amém, irmão? Tudo que quer dar. Não, não é assim não. Então a gente precisa entender que todo recurso para cumprir o propósito está dentro do propósito. O recurso que Deus precisava para fazer cumprir-se o propósito dele na vida da viúva e da família dela estava na onde? Na casa dela, dentro do... O propósito de Deus não era cuidar dela e dos filhos dela? E aonde estava o azeite? Na casa? Porque todo recurso está na onde? Dentro do... Todo recurso está onde, irmão? Do propósito. Agora, se o recurso não aparece, você precisa se perguntar: será que esse é o propósito? Se o recurso não vem, a pergunta que você deve fazer é: será que eu estou no propósito? Ou estou fora do propósito daquilo que Deus tem para a minha vida? Então a gente aprende que essa mulher, em terceira e última verdade que eu encontro aqui nesse texto, é a prioridade de Deus e sua intencionalidade. Ali pregou aqui alguns domingos atrás e ela citou bem isso. Ela disse: a gente precisa voltar os olhos para o verso 5
E ver que quando o filho trouxe a última vasilha foi cheia. E quando ela falou, traga outra, ele disse, não tem mais. O azeite não acabou. A Bíblia não diz que o azeite acabou. A Bíblia diz que o azeite parou de correr. Você está aí? O azeite não acabou. O azeite parou de correr. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Quem é que fez esse pouco azeite ser multiplicado para encher todas aquelas vasilhas? Eu estou fazendo uma pergunta. Quem é que fez aquele pouco de azeite encher todas as outras vasilhas? Foi um milagre de multiplicação ou não foi? Eu quero te fazer uma outra pergunta agora. O que aquela mulher fez com o azeite que foi multiplicado? Conforme a orientação do profeta. Vendeu. E aí o que é que veio? Ela entregou o azeite e o que é que veio para a mão dela? Dinheiro. Vocês estão aí? Muito bem. Agora, você já parou para pensar? Se no fim das contas, diretamente falando, o milagre aqui seria o dinheiro? Por que Deus não falou para aquela mulher, através do profeta Eliseu, pois vai para a tua casa, olhe debaixo do teu colchão, que lá vai estar cheio de dinheiro? A Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que não. E por que Deus não fez isso? No fim das contas ia ser todo dinheiro, sim ou não? Por que Ele não falou, irmãos? Pensa. Gente inteligente é gente que pensa. Ué, era muito fácil. Vai para tua casa e pegue lá debaixo do teu colchão, levanta o teu colchão, mulher. Aí a mulher ia, levantava o colchão e estava cheio de dinheiro. Ela ia pagar quem ela devia, sim ou não? E o resto ela ainda ia sobrar para se manter. Ia dar no mesmo ou não ia dar? Mas por que Deus fez questão do azeite? Porque ela não só precisava de recursos financeiros. Ela precisava de recursos na fé dela. Ela precisava de recursos na alma dela. E ela precisava de recursos no físico dela, que era o financeiro. Irmãos, para mim, isso só me ensina uma coisa. O azeite na Bíblia fala do Espírito de Deus. Sempre o azeite tem essa ligação, essa simbologia. Você sabe por que Deus quis multiplicar o azeite? Porque o que ela precisava não era apenas de um milagre financeiro ou na alma. Ela precisava de um milagre no espírito dela, que alcançasse a alma e transbordasse para o físico. E aí a gente entende, sabe o quê? A gente entende que a prioridade de Deus, fazendo milagre na nossa vida, sempre será de tocar o nosso espírito primeiro. Por que tocar o teu espírito primeiro, irmãos? Porque, na verdade, se o nosso espírito estiver bem, todo o restante vai estar. A gente é enganado pelo sistema desse mundo que diz assim: se você tiver um carro, você vai ser feliz. Se você tiver o último iPhone, o lançamento, você vai ser feliz. Se você tiver uma casa top das galáxias, você vai ser feliz. Mas isso é verdade? Não é verdade. Irmãos, quantas pessoas você já ouviu falar que se tornaram milionários, bilionários, e subiu no alto de um prédio com toda a riqueza que possuía e jogou lá de cima aquela riqueza? Mas quantos milionários, bilionários, nós já ouvimos dizer que subiram no alto de um prédio e tiraram a sua própria vida? Sabe por quê? Porque não adianta estar tudo bem do lado de fora se do lado de dentro não está tudo bem. Então a prioridade de Deus sempre vai ser o nosso espírito, porque Deus começa de dentro para fora.
O azeite fala do Espírito de Deus agindo com poder, autoridade e glória na vida daquela mulher. A fé dela tinha que ser ativada de novo, porque se o teu espírito vai bem, a tua alma vai ser inundada pela alegria do Espírito de Deus, e o teu corpo vai ser tocado por essa presença de Deus. Então vamos voltar para a prioridade? A prioridade de Deus não é te dar um carro. A prioridade de Deus é habitar dentro de você. A prioridade de Deus não é te dar uma casa. A prioridade de Deus é que você seja cheio da presença dEle. A prioridade de Deus sempre vai ser que dentro do nosso espírito a presença dEle esteja habitando. Deus tem prazer em nos encher do seu espírito. Sabe por que o azeite não acabou, mas parou de jorrar? Porque o último recipiente disponível estava cheio. A presença de Deus não se esgotou em você. Deus pode te encher mais uma vez. Deus pode te tocar mais uma vez. Deus pode te transbordar mais uma vez. Não, mas só resta um pouquinho de azeite. Nessa noite o Senhor está te dizendo: eu quero que fique tudo bem com o teu espírito, porque se o meu espírito estiver no teu espírito, a tua alma vai bem, o teu corpo vai bem, porque a prioridade é a presença de Deus no nosso espírito. O azeite não acabou, mas cessou. Isso nos fala que Deus tem alegria em derramar quantas vezes for necessário a presença dEle em nós, para que a gente possa viver o propósito dEle para a nossa vida. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus que está aqui, Ele sabe como você está. E Ele sabe exatamente o que você precisa. Então eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite.